Ô, Gerardo, como é que é feita a linha chilena? Por que ela é proibida no Brasil? Olha, É mais recente, aconteceu ontem de noite, né? Eu estou procurando aqui só o link para poder passar para o pessoal também, porque foi um acidente trágico, né? Que aconteceu por causa de uma linha chilena que é proibida, né? Uma linha de soltar pipa, né? Que é proibida. E ela segue sendo utilizada e toda hora tem casos como o caso do, como é o nome dele? O do pintor Jorge Luiz da Silva Marciano. Eu vou mostrar aqui a tela rapidinho, porque inclusive, como eu estava dizendo, eu conheci ele, né, por uma coincidência dessas assim enfim, da gente, né, da vida que acontece, eu conheci ele porque, peraí, deixa eu ver aqui, o filho dele, o filho dele joga bola, né, tá até aqui na imagem, só que, claro, a Globo tampou o rosto dele, né, mas ele joga no Madureira, o filho dele, e joga na mesma categoria que o meu filho, né, até um jogador legal, um bom jogador chamado Índio e tudo mais. Quer dizer, né, o nome dele não é Índio, mas o apelido dele é Índio. E, enfim, é mais uma família que perde aí um ente querido, né, um pai de família por causa de linha proibida, né? Cara, eu queria perguntar primeiro para você, assim, esse acidente aconteceu ontem, né? Na Via Light, no limite entre os municípios de Mesquita e Nilópolis, na Baixada Fluminense. Foi por volta das 16 horas. Ele estava com a moto e a esposa na garupa quando ele foi atingido no pescoço pela linha. E ele morreu no local. A esposa dele não se machucou. E um amigo do Jorge, que estava numa moto logo atrás, também foi atingido, mas com menos gravidade. E ele, né, foi diretamente para a UPA do Cabuís e teve ferimento superficial no pescoço, recebeu alta. E assim, o mais não, tudo nesse caso é ruim. Olha aqui o resto da linha chilena. Tudo nesse caso é ruim, mas parece que o filho dele também estava vindo num carro atrás. Não aconteceu nada com o filho dele, mas infelizmente ele deve ter visto, né, toda essa situação, assim, uma tristeza imensa aí. Eu desejo aí toda a força para a família, que a gente ainda vai se encontrar várias vezes, com certeza. Então, enfim. Mas conta pra gente aqui, ele aqui na notícia chega a dizer que ele foi, ou melhor, na outra notícia, cadê? Chega a dizer que ele foi. Homem morre degolado por linha chilena. Gente, isso aqui é. Isso aqui é loucura. Ô, Gerardo, como é que é feita a linha chilena? Por que ela é proibida no Brasil? olha, é a prática de uma atividade que tem uma certa tradição, né, que todo mundo sabe que é soltar pipa. Ela é tolerável em determinadas condições, em locais onde não tem rede elétrica, onde não tem pessoas, mas não com esse tipo de linha, que ela é uma linha confeccionada com materiais, pó de quartzo, óxido de alumínio, com a intenção de ter uma dureza, e dureza é uma propriedade mecânica, tá? Dos materiais, que é a capacidade de cortar. Tá? As pessoas, assim, falam duro, parece que é bater, né? Na Aham. engenharia mecânica, a dureza é a capacidade de riscar um outro material. Por exemplo, o diamante é o material mais duro que tem, ele risca tudo. Então, eles criaram um compactado de pó, né, e cola para poder aderir a uma linha e essa linha ter essa propriedade de riscar, cortar. Então, qualquer material que ela encontra, até mesmo metálico, ela consegue, como se fosse um combate, né, frente a frente, um material contra o outro. Sempre um material risca e o outro é riscado. Então, quando você tem materiais iguais, esses materiais
eles se atritam, mas um não risca o outro, eles só se desgastam igualmente. Agora, quando você tem diferença, então toda a engenharia mecânica é baseada nessa diferença de materiais. E aí você procura os materiais com maior dureza, aqueles que mais cortam, para fazer essa linha, porque aí ela vai, o que passar ali, ela vai cortar. Mas como é que pode, numa linha mole, cortar? Existem processos de fabricação que utilizam linhas para fazer cortes em materiais. E, basicamente, se baseia na velocidade em que essa linha passa e a resistência que ela tem, a capacidade de corte. Então, a linha chilena ela é confeccionada com essa intenção de, quando ela encontrar alguma coisa, ela resistir, ter resistência, e ela, ao invés de ser cortada, ela cortar, porque o material que está nela tem uma dureza alta, vai cortar capacete, vai cortar metal, vai cortar até vidro, e, obviamente, o corpo humano, então, fica muito, muito, muito frágil em relação a uma linha como essa. Eu diria o seguinte, o Barba, que tem dois tipos de pessoas que podem se envolver e causar uma tragédia como essa. Aquela pessoa que não tem a percepção do risco, ela não tem a noção exata, às vezes um adolescente mal informado, né? Ele não tem noção do que ele está fazendo ali, que ele está correndo um risco de fazer uma tragédia, até ele mesmo pode se machucar. E tem aquele outro que tem a noção, mas ele assume aquele risco, né? Ou então, assim, um pai que ele passa para um filho, ele tem noção, mas o filho não tem. Então, ele está assumindo o risco. Então, em termos jurídicos, em termos legais, essa pessoa ela é o que se chama de ele é imputável, ou seja, pode ser imputado a ele a culpa. Porque ele assumiu o risco de colocar na mão de um adolescente, de uma criança, ou ele próprio usar algo que é letal. É letal. Então, não tem às vezes se usa até uma proteção no pescoço, tem as antenas. Dependendo do tipo de linha, olha só o que eu vou falar, até mesmo a antena, dependendo do tipo de linha, nem a antena consegue segurar. Então, Caraca. é muito sério, porque a velocidade, o ângulo de ataque, dependendo, como uma degola, realmente, entendeu? É como se fosse uma faca. Então, é algo assim cruel, realmente. É uma coisa assim que, além da perda da vida humana, do dano, do machucado, da coisa terrível, ainda tem aquele vazio de ser uma coisa tão fútil. Uns brincando e outros morrendo. Então, se há alguém que está acompanhando, que gosta de soltar pipa, tem áreas para isso, tem como fazer isso, mas jamais use esse tipo de linha, porque é uma arma, é algo extremamente letal e que não faz sentido. Inclusive, a própria pessoa pode se machucar. Eu mesmo já tive várias vezes de passar por situação com linhas, inclusive com linha chilena, na É orla do mesmo? Rio de Janeiro. Sim, eu posso citar duas assim de cara. Uma vez eu estava no final da tarde, não vi nada, senti a bicicleta, senti um solavanco na bicicleta. Quando eu olhei mais à frente, eu estava todo enrolado de linha e era cerol do tipo linha chilena, né? Eu não levei para o laboratório para analisar, mas ele arranhou a minha bicicleta, marcou, e foi difícil de tirar, porque você não pode puxar com a mão, senão você se corta todo, até luva corta. E um outro caso, ali também na Barra da Tijuca, esse caso foi na Barra, ele também na ciclovia ali da Orla, da Barra da Tijuca, no final da tarde. E agora, mais recentemente, chegando ali no posto 2, onde tem aquela espécie de pier, né? onde você tem ali, eu estava entrando ali e, de repente, de bicicleta, aí já bem lento, né? Quando eu estou passando, a bicicleta vai puxando a linha, só que eu não ia ser vítima. Tinha uma criança com uma lata na mão, uma criança que devia ter menos de 5 anos, segurando a linha, com uma pipa do outro lado, não precisava nem ter cerol, só aquela linha ali já ia machucar a criança. Se eu não vejo e vou seguindo com a bicicleta, a criança ia se enrolar, ia cortar o dedinho, alguma coisa assim. Então, é um absurdo. E o pai estava lá. Eu parei, falei, né, mas não fui criar um atrito ali, mas
o próprio pai ficou impactado, né? Tava o pai, a mãe e a criança do outro lado. De um lado do pia estava o pai e a mãe olhando e a criança tentando soltar sem nenhuma habilidade. Então, é algo assim que não faz sentido, gente. Eu acho que tem como fazer isso sem expor as pessoas a um risco de vida, uma tragédia, uma coisa horrorosa, né, que a gente vê e está esbarrando, né? Você vê, eu estou aqui ele estava na Baixada, mas eu estou aqui na orla da Barra, acontece. Na linha vermelha, na linha amarela, pode acontecer. Então, quer dizer, é preciso ter essa percepção de risco. Agora, aqueles que têm a percepção e ainda fazem, me desculpe, mas você precisa melhorar um pouco aí o seu caráter. Não, é criminoso. Se você está fazendo isso sabendo que não pode fazer, sabendo que é proibido, você é mau caráter e criminoso, tá? Porque você pode estar matando uma pessoa, como foi o caso aí do pai do menino, enfim, o Jorge Luiz da Silva Marciano. 38 anos, e assim, deve ser, assim, eu não quero ficar, obviamente, fazendo nenhum tipo de sensacionalismo, mas é só para as pessoas entenderem o risco que deve ser uma morte terrível, porque as pessoas acham que a linha enrola e já corta. Não, cara, você vai passando, a linha vai passando e te cortando, cara. É como se tivesse um serrote, só que numa direção só, cara. E o cara morreu, o Jorge morreu. Ele perdeu tanto sangue que ele morreu ali mesmo. Não deu nem para ser mandado para nada. Quando o pessoal chegou, já tinha morrido, assim, de tanto sangue que ele perdeu. Então, assim, olha, é terrível, entendeu? É uma família. Eu vi que ele ia participar hoje, acho que ia ser a festa de aniversário da sogra dele, né? Ele, enfim, ia para a festa de aniversário. Acho que teve uma comemoração que o Madureira, acho que ganhou um título, e aí, enfim, um cara que com 38 anos, que tinha a vida toda pela frente, que a família, além de destroçar uma família, né, emocionalmente, ainda perde uma referência assim, né, que é a família que precisa, que é humilde. Então o pai faz toda a diferença, quer dizer, assim, é uma coisa terrível. Então, se você, por favor, vê alguém fazendo isso, denuncie. E se você, por acaso, a matéria inclusive mostra, Gerardo, que tem a venda no Mercado Livre essa linha chilena. Sim, eu fiz algumas buscas aqui, assim que a notícia chegou também, eu fiquei impressionado. Existem vídeos mostrando como fabricar no YouTube. Existem fábricas, recentemente, uma matéria também na Rede Record mostrou uma operação da polícia que descobriu uma fábrica que tinha 50.000 metros de linha chilena armazenado na fábrica, prontos para vender, né, em Belo Horizonte. Então, quer dizer, porque tem quem compre, né? Então, essa é a situação. É muito difícil, né, quando a pessoa não tem a percepção do risco. Mas se ela entender, vendo um acidente, já dá para entender. Você não pode mais dizer que não tem a percepção do risco. Quem está ouvindo aqui a gente está vendo, está percebendo que é letal. Então, como é que pode comprar esse material, né? O que ganha com isso? O prazer de soltar uma pipa, botando em risco a vida de uma família, de um pai de família, de uma criança que vai ficar afetada por isso. Então, é lamentável a disponibilidade, e aí entra também a parte da fiscalização. A polícia faz, sim, operações, mas só que, mais uma vez, né, essas plataformas, também o e-commerce, você precisa prestar um pouco mais atenção, porque são milhares de produtos, é praticamente impossível controlar tudo que é vendido. Então, se cada plataforma tiver um pouco mais de controle, não é possível que não perceba ali, de alguma forma, que está um produto que não é um produto legalizado, honesto, que vai ser realmente um produto útil da maneira justa, né, para todos, né, para a comunidade. Então, eu acho que elas poderiam fazer um pouco mais também sobre isso, porque a polícia também tenta, mas imagine, são tantos problemas, né? Problemas de bala perdida, de comunidade, de facção, e ainda tem gente produzindo esse tipo de material
perigosíssimo. Então, mais importante é isso que você falou, Barra, denunciar para ajudar a polícia, tá? Até porque você denunciando também você está se protegendo, porque amanhã pode ser você. É um tipo da Exato. coisa que você não tem tempo para nada. Você não consegue ver uma linha. Então, as 2 vezes que eu me colidi com uma bike, uma bicicleta, né, eu não tive tempo de ver nada, eu só senti o puxão, mas não era no meu corpo, era em alguma parte da bicicleta. Então, se eu tivesse seguido teimosamente, quem ia se machucar era a criança, no segundo caso que eu mencionei. Então, eu acho assim que é preciso, a melhor remédio para isso é conscientização. É conscientização. Quem É faz verdade. isso realmente está fazendo algo muito errado. É verdade. E assim, como eu falei, né? Esses casos acontecem provavelmente todo dia, alguém se machuca com linha, nem sempre com tanta gravidade, mas nesse caso específico atingiu uma pessoa assim, eu não vou dizer que era meu amigo nem nada, mas eu sabia quem era. Eu sei muito bem quem é o filho. Inclusive, a gente estava falando coincidentemente sobre o filho dele, porque meu filho foi jogar um torneio e, e a gente estava falando que ele era um dos meninos que se destacava. Então assim, é o pessoal da comunidade do futebol, né, do sub-8 e tal, que é a categoria que o meu filho disputa, é super conhecido, sabe? Então, tipo, é uma família que, assim, eu não posso imaginar a dor, a única coisa que eu posso fazer é desejar força à família e que as investigações apontem quem foi o responsável por essa morte, porque tem um responsável, né? Como foi o que você falou, tem quem fabrique, mas fabrica porque tem quem compre. Então tem que se punir quem comprou, tem que se achar essas fábricas, tem que fechar, sabe? É muito pior que o cerol, que já é ruim, né? O cerol de vidro e cola já é ruim, mas esse é muito pior, né, já? Tem muito dinheiro no YouTube seguindo esse conselho. Veja só, olha, a gente fez o curso do Peter Jordan no YouTube sem aparecer. Para quem não sabe, o Peter é um dos maiores youtubers do Brasil e do mundo, tem mais de 14 milhões de inscritos. Só em um canal dele, ele tem mais de 60 canais e ele vai ajudar você a ganhar dinheiro de verdade no YouTube ou em qualquer outra rede social. Então eu recomendo, a gente usou, foi muito bom pra gente, vai ser bom pra vocês também, tá bom? Mas não existe fórmula mágica, tá? Tem que trabalhar bastante. Ele só ensina vocês a como trabalhar direito e não cometer os erros de todos os youtubers iniciantes. Youtubers ou qualquer influenciador. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet, YouTube sem aparecer. Eu recomendo.